O Céu e o Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, professor Hipólito Leão de Nizar-Rivaio, um livro da editora FEB, que nós estamos fazendo esse estudo. A gente vai lendo, vai comentando, mostrando para vocês as várias faces que temos dentro da doutrina espírita. Em cada um desses livros a gente procura fazer o estudo, lendo e comentando, para que você, que está começando agora na doutrina e tem certa dificuldade, encontre nessa oportunidade de fazer o estudo conosco, aprimorando-se, aperfeiçoando-se. O exame comparado das doutrinas sobre a passagem da vida corporal à vida espiritual, sobre as penalidades e recompensas futuras, sobre os anjos e demônios, sobre as penas, etc., seguido de numerosos exemplos acerca da situação real da alma durante e depois da morte, por Allan Kardec. Por mim mesmo juro, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, senão que ele se converta, que deixe o meu caminho e que viva. Ezequiel 33:11. Aqui está mostrando, através da própria Bíblia, que Deus não quer que nenhum de nós venhamos a morrer, que nós tenhamos condições de seguir o caminho redentor, de seguir o caminho para Deus. Como vocês podem ver, está bastante quente aqui, a gente está suando um pouco, mas vamos dar continuidade ao nosso estudo e gerar mais energia dentro do conceito de energia que nós acreditamos que todos nós geramos energia, todos nós vamos produzir energia. E essas energias serão aproveitadas sendo boas pelos bons espíritos, sendo más pelos maus espíritos. Então, que o nosso esforço de gravar aqui nesse momento que está bastante quente, seja recompensado gerando boas energias para os bons espíritos poderem nos tratar e tratar vocês que estão aí no seu lar, nos assistindo, estudando conosco. Paz e luz, que Jesus esteja sempre nos iluminando e impulsionando a nossa caminhada. Os livros das obras básicas, que sempre são bons, que a gente entenda, a gente relembre para você, que está começando agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e a Gênesis. Logicamente, o que é o Espiritismo não faz parte do Pentateuco, o Pentateuco são 5 e ali está dando 6. Mas o que é o Espiritismo é um livro importante que a gente estude para que a gente compreenda melhor a extensão da nossa necessidade de se evangelizar. E o capítulo 5 é um capítulo dedicado aos suicidas, que procura esclarecer a esses nossos irmãos que já suicidaram, como que eles podem se recuperar, e aqueles que estejam, por acaso, estiverem pensando em suicídio, comecem a rever as suas posições, rever suas atitudes e seus atos. O suicida da Samaritana. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparasse um banho. Decorrido cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar em seu gabinete a fim de verificar o que ocorria. Então, Samaritana era um estabelecimento, provavelmente tipo um hotel. A pessoa chegou, ficou lá em silêncio agora. Essa questão de preparar um banho, que na época você tinha que esquentar a água, colocar na banheira, para que a pessoa pudesse tomar o banho. Não é igual hoje que a gente abre uma torneirinha. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. Além do mais, não tinha documento que mostrasse quem era ele. Coisa que no mundo atual você não pode entrar num hotel sem se identificar. Naquela época, talvez nem existisse documentos conforme existe atualmente. Invocação. Resposta do guia do médium. Esperai, ele aí está. Onde vos achais hoje? Não sei, dizei-mo. Estais numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para convosco. Dizei-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Então ele estava totalmente inconsciente, não sabia nem onde ele estava. É comum os espíritos ficarem nessa situação. E quem suicida, as coisas são bem mais complicadas ali, porque tinha os espíritos superiores evocando-o para uma condição de
aprendizado de todos nós. Nota, só a alma, posto que é separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se de o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhe são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Então, como a maioria dos espíritos, ele morreu, mas acha que está encarnado, acha que não pode só respirar, acha que não vai suportar aquela situação. Quem vos impeliu a vir aqui? Sinto-me aliviado. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto eu? Não. Que habito o meu corpo. Não sabeis como sofro. Sufoco-me. Oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Então ele não entendeu ainda que ele morreu. Ele acha que está vivo, entende que está sofrendo e pede uma mão compassiva para fazê-lo aliviar-se de vez daquele sofrimento, daquele pesadelo terrível. Por que não deixastes indícios que pudessem tornar-vos reconhecível? Estou abandonado. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Se sentiu abandonado, ele queria então fugir de um sofrimento, mas caiu numa tortura porque ele se degolou e se sente sufocado o tempo todo porque ele não se vê morto. Ele não se acredita morto, ele não se sente morto. Tende ainda os mesmos motivos para ficar incógnito? Sim, não revolvais com ferro candente a ferida que sangra. Ele está pedindo então para deixá-lo no anonimato, porque, como ele diz ali, um ferro candente na ferida que sangra. Não vamos mexer nisso. Aí vai ficando cada vez mais curioso, mas por que ele está escondendo tanto assim de quem ele é? Podereis dar-nos o vosso nome, idade, profissão e domicílio? Absolutamente não. Tinhas famílias, mulher e filhos? Era um desprezado, ninguém me amava. Então ele está se colocando como alguém que estava desprezado, mas ele não responde. Profissão, o nome, idade, mulher e filho, não fala nada sobre ele. Simplesmente que era um desprezado. O que aumenta mais o sofrimento dele. Porque se ele confessasse o crime que ele cometeu, desse o nome, ficaria mais fácil para ser ajudado. Mas vamos lá. E que fizeste para ser assim repudiado? Quantos o são como eu? Um homem pode viver abandonado no seio da família quando ninguém o preza. Então não é questão de você fazer o errado, ele está dizendo. Ele vivia ali na família e ninguém o prezava, ninguém gostava dele. Isso é uma característica da homeopatia que a gente chama do tuberculinismo. As pessoas então se sentem desprezadas pela família, acham que não são bem queridos, que não são bem entendidos e acabam fazendo algumas besteirinhas. No momento de vos suicidades, não experimentastes qualquer hesitação? Ansiava pela morte e esperava repousar. E não repousou. Porque a morte pelo suicídio não vai levar ninguém ao repouso. Vai levar à sufocação, ao sofrimento, à sensação daquele momento final da morte, às vezes por muito tempo. Logicamente que as reações não são iguais para todos, mas a tendência é que as pessoas fiquem sentindo a dor da morte, a dor daquele sofrimento por muito tempo. Como é que a ideia do futuro não vos fez renunciar a um tal projeto? Não acreditava nele? Absolutamente. Era um desiludido. O futuro é a esperança. E aí, gente, que é importante que a gente comece a entender, refletir, pensar. À medida que a gente começa a enxergar o horizonte, vislumbrar o horizonte, nós começamos então a repensar a vida, a repensar nossos sentimentos, a repensar nossa postura frente à vida. E é por isso que precisamos começar então a procurar entender quem somos nós, como nós estamos e onde precisamos chegar e onde vamos realmente chegar. Porque quando a gente começa a achar que não tem mais nenhum futuro, que não existe mais um futuro para nos consolar, para nos impulsionar para Deus, para nos fazer melhor, nós acabamos criando os nossos próprios sofrimentos, as nossas próprias amarguras de uma forma mais tenaz, de uma forma mais perigosa, porque a gente tem que saber amar e saber que existe um futuro.
Só eles nos darão um rumo a seguir com mais determinação e coragem. E lembrando que sempre que você acredita no futuro, você tem esperança. Que reflexões vos ocorrem ao sentirdes a extinção da vida? Não refleti, senti. Mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroerem-me. Essa situação é que incomoda ainda mais os coitados dos suicidas. Porque como ele não cumpriu o tempo dele, e não são todos que é assim, não cumpriu o tempo dele, ele vai ter que ficar preso àquele corpo, até que seja cumprido, ou até que profundas reflexões o liberte daquela situação, ou espíritos superiores orem por ele e vão socorrê-lo e vão ampará-lo. Então tem sempre um jogo de força, e o que é mais importante e necessário é que a gente vá fazer orações por esse espírito, por essa pessoa. Que sensação experimentastes no momento decisivo da morte? Pois ela se completou? Então ele não sente que morreu. Ele sente que o corpo está apodrecendo, que os vermes estão comendo, mas ele não sente que a morte completou. Por quê? Não tinha a espiritualização necessária, acreditava que era nada e acabou caindo em situação muito delicada. Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Menos doloroso que depois. Só o corpo sofreu. Então, no momento da morte, para ele ali não tinha problema, o corpo estava sofrendo. O problema foi o depois dele tomar consciência do que ele tinha feito. E isso é uma característica. Lógico, gente, que a gente não está condenando aqui as pessoas que suicidaram. Importante isso. Nós estamos fazendo um estudo desse senhor que suicidou, e aí a gente está procurando entender aquilo que ele sente e mostrando ipsos fatos o que acontece, mais ou menos, com todos aqueles que suicidam. Ao Espírito São Luís, que quer dizer o Espírito afirmando que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Então, provavelmente através de outro médium presente no ambiente, Kardec pergunta o que ele queria dizer com o momento da morte e mais doloroso depois. Logicamente que Kardec e sua equipe queriam entender todo o processo. E eles respondem: o espírito desencarnou, ou melhor, o espírito descarregou o fardo que o oprimia. Ele ressentia a volúpia da dor. Então, na hora que ele saiu daquele corpo, porque o corpo vai chegar um momento que não vai ter mais como o espírito ficar ligado a ele, porque não respira, não pensa, entra naquele estado de morte. Então, naquele momento, ele se desliga do corpo, conforme diz São Luís, do fato que o oprimia. Tal estado sobrevém sempre no suicídio? Sim, o espírito do suicida fica ligado ao corpo até o termo dessa vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicídio a rompe por completo. É o que a gente explicou antes. Então, se o espírito desencarna naturalmente pelos processos da vida, ele é libertado para a vida. Quando ele sai pelo suicídio, ele vai ficar preso até completar aquele tempo. Então o cara suicidou aos 30, ia viver até os 90, vai ficar 60 preso ao corpo? Às vezes sim, às vezes não. A misericórdia sempre vai prevalecer, mas não vamos arriscar botar a cabeça na guilhotina para ver como que é a situação, certo? Dar-se-á ao mesmo nas mortes acidentais, embora involuntárias, mas que que abreviam a existência? Não. Que entendeis por suicídio? O espírito só responde pelos seus atos. Então, se você suicida, propriamente dito, suicida pela intenção de suicidar, você vai responder pelos seus atos. Por outro lado, aquele que sofre um acidente, que toma um tiro, que passa por uma situação difícil, ele vai responder perante o tribunal da sua consciência pelos atos que ele cometeu até aquele momento da morte, desde que a morte seja um ato involuntário dele. Por isso a importância da gente saber se portar bem
vigilante perante os fatos que acontecem na nossa vida, para a gente não cair na tentação de fazer uma besteira tão grande como o suicídio. Nota: esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas recentemente desencarnadas, e principalmente naquelas que, durante a vida, não elevam a alma acima da matéria. É um fenômeno que parece singular à primeira vista, mas que se explica naturalmente. Se há um indivíduo pela primeira vez sonambulizado, perguntarmos se dorme, ele responderá quase sempre que não. Então, ele está colocando ali para a gente uma nota falando que a maioria dos espíritos que eles vão se comunicar, que tem morte recente, que não procuraram elevar-se acima das coisas materiais, ele está mostrando para nós que os espíritos recém-desencarnados não sabem que estão mortos, vão achar que estão vivos, vão pensar que estão vivos, vão responder como se estivessem vivos, com o corpo físico, embora não consigam mais mover o corpo físico e às vezes até o sintam apodrecendo. E isso que ele está referindo é quando você pergunta para uma pessoa sonambulizada, se ele está dormindo, ele responde que não. Essa resposta é lógica. O interlocutor é quem faz mal a pergunta. Servindo-se de um termo impróprio, na linguagem comum, a ideia que do sono prende-se à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo, que pensa, que vê e sente, que tem consciência de sua liberdade, não se crer adormecido, e de fato não dorme, na acepção vulgar do vocábulo. Então, para a gente falar que ele está dormindo, a gente teria que fazer, ele deveria estar lá inativo, quietinho, deitado na cama. À medida que ele está mexendo e responde as perguntas, ele não dorme. Ele está numa condição sonambúlica. Naquela fase que a pessoa, embora esteja acordada, ele depende do grau de mediunidade perceptiva da pessoa e de desdobramento. Então, dependendo da situação, a pessoa vai estar achando ou que ela está dormindo, quando ela já entende o processo, e quando ela não entende o processo, ela vai sempre falar que não está dormindo. Eis a razão por que responde não, até que se familiariza com esta maneira de aprender o fato. O mesmo acontece com o homem que acaba de desencarnar. Para ele, a morte era o aniquilamento do ser. E, tal como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala. E assim, não se considera morto. E isto afirmando até que adquira a intuição do seu novo estado. Então, a pessoa que morre, principalmente de morte muito abrupta, no caso do suicida, ou seja, a pessoa não está preparada para morrer. Não teve ainda aquele despertar do espírito, não procurou se preparar, não procurou elevar-se acima de si mesmo, elevar o seu espírito para compreender aquilo que transcende, aquilo que está superior ao mundo material. Por isso, ele vai então, a partir desse momento, ele vai começar a fazer as devidas reflexões até que ele entenda o processo do desencarne, entenda que morreu, e aí ele vai seguir em frente seu caminho evolutivo, procurando se aperfeiçoar, procurando se melhorar, até que esteja realmente cônscio daquela atual necessidade, daquela atual realidade. Essa ilusão é sempre mais ou menos dolorosa, uma vez que nunca é completa e dá ao espírito uma tal ou qual ansiedade. No exemplo supra, ela constitui verdadeiro suplício, pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviada. Esse estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre se apresente em idênticas condições. Então, ele poderá ficar, se ele morreu aos 40, ele suicidou aos 40 e tinha que viver até os 80, ele vai ficar 40 anos preso ao corpo. Mas ele fala ali, nem sempre que são idênticas as condições dos suicidas. Porque Kardec, ele conversou com muitos espíritos, então ele respondeu, colocou para nós vários e vários depoimentos e trouxe para a gente no livro aqueles que eram mais interessantes, aqueles que eram mais curiosos, ou aqueles que nos davam uma ampla lição
para não cometermos tal fato, variando de duração e intensidade conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes da falta. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas. Sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria que do espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidade, mas também não há regra absoluta e uniforme nos meios de punição. É importante que a gente entenda isso, é importante que a gente entenda que cada um vai passar por aquilo que precisa, por aquela situação necessária ao seu processo de ajustamento. Cada um com o seu cada um com o seu momento e cada um na sua necessidade evolutiva, no seu modo de empreender a vida, no seu modo de caminhar para a luz. Que as bênçãos do amor estejam sempre envolvendo nossos corações e que tenhamos sempre compaixão daqueles que partiram, seja por qual os vias forem. Mas os suicidas merecem de nós uma atenção especial, uma oração especial. E principalmente saibamos valorizar a vida, saibamos que a vida é uma eterna continuidade. O suicídio é uma porta perigosa para quem quer adentrar por esse caminho. E se você pensa muito em suicídio, existe um remédio na homeopatia que chama auro metálico. Então procure um homeopata, diz a ele que você está precisando de tomar auro metálico, que se ele for um bom homeopata, ele vai entender que você está pensando muito em suicídio. E aí existem momentos e formas de se tratar, cada um saberá aplicar dentro da necessidade de cada um. Muitas bênçãos, muita luz, que Jesus esteja sempre nos impulsionando para a vida, para a compreensão e o amor, porque somente assim conseguiremos alcançar as instâncias superiores que nos conduzem à paz de consciência. Trabalhando, servindo e amando, sempre. Desistir da vida jamais. Procuremos, pois, construir um mundo íntimo melhor. Procuremos, pois, construir um ponto de partida para nós entendermos a necessidade de evoluirmos e comprometermos-nos com as forças do bem e não deixarmos-nos cair perante o mal que muitas das vezes nos bate à porta. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam sempre nos envolvendo, nos fortalecendo e nos impulsionando para as grandes realizações do amor e da paz.